e fomos feitos aquilo que Deus fez com o único filho dele. Deus fez do único filho dele um missionário, e fez dos outros filhos dele, todos eles missionários. Então todos nós somos missionários e temos uma missão a cumprir, e essa missão é nós sermos os pregadores enviados por Deus para pregarmos, para que outros ouçam, para que outros creiam e, crendo, sejam salvos. A glória de Deus. Todos nós somos missionários, por isso que é tão necessário proclamarmos e pregarmos a palavra de Deus, entendendo a importância de que é a salvação, da resolução do problema que Paulo trata aqui. Por isso que a gente não diz, vá para a igreja, que Deus vai salvar, Deus vai resolver esse seu problema. Essas coisas são secundárias. A grande questão da nossa humanidade aqui, e essa humanidade, as igrejas estão perdidas por aí, porque estão pregando outra coisa que não é a salvação. Estão enfatizando outra coisa que não é o perdão dos pecados. Estão colocando como mais importante aquilo que não é a questão mais importante e crucial da palavra de Deus. O que Deus fez com qualquer um de nós aqui, a gente só vai ter dimensão disso aqui quando chegar o último dia que esse céu se rasgar e nosso Deus surgir com toda a glória, não mais uma criança no estado de humilhação, sendo cuidado, mas com toda a glória, com um barulho que vai fazer a gente tremer aqui, com essa terra balançando e todo mundo vendo, todo olho verá, todo mundo sabendo o que está acontecendo. Aí a gente vai ter dimensão. Eita, aí sim vai entender o que é essa salvação, quando a gente perceber e entender e vendo aqueles separados, não mais separados como Paulo está afirmando em esse texto dele de Romanos 9, 10 e 11, é só para dizer isso, que existem agora na terra dois povos só, não mais judeus, gregos, bárbaros, gentios, não, só existem dois agora, os que creem e os que não creem em Jesus. Assim está dividida a humanidade, entre os que creem e os que não creem. Assim está dividido. Mas não é apenas para você se alegrar por você estar dentro desses que creem em Jesus. Mas tem pessoas que a gente ama, que estão lá do outro lado, que a gente ama, filhos, netos, amigos de trabalho, pessoas que a gente ama. Mas a gente não está tendo coragem de estender a mão. Vem para cá. Vem para cá, passa para cá, para esse outro lado, passa para cá, e você ser esse proclamador da palavra de Deus, ser esse mensageiro do Senhor, para poder enviar e você entender que não somos nós, mas é o nosso Deus que faz toda a obra, é a palavra que é poderosa, e ela produz frutos, e assim a gente passa para o próximo bloco, que é para sustentar a fé e a espiritualidade. Como é que a gente sustenta a fé e a espiritualidade? Eu sei. Vou dizer a vocês como é. A gente sustenta a nossa fé e a nossa espiritualidade porque nós somos bons. Porque a gente é fiel. Porque a gente é um servo verdadeiro do Senhor. Por isso que nós somos diferenciados dos outros, pelas nossas habilidades pessoais, pela nossa percepção, pela nossa sensibilidade, pela nossa fidelidade, por nossa capacidade de entendimento da palavra, porque nós merecemos. Mas não é mesmo. A única condição que a gente vai vir entender é se não for Deus na nossa vida, a gente não é coisa alguma.
E Jesus disse para mim e para você: sem mim, nada podeis fazer. É nada mesmo. É nada mesmo, para que a gente entenda. Porque a grande questão, e qual foi o pecado de Adão lá atrás? Autonomia. Autonomia. O que foi que Adão e Eva pensaram? A gente consegue viver sem Deus. A gente consegue viver sem Deus. E a Bíblia diz que não consegue. Não consegue. Mas a gente consegue. Quebraram a cara. Viram que não conseguia. Nem eu, nem você. Coisa alguma a gente consegue sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E o que sustenta a nossa fé, a nossa espiritualidade é a ação de Deus. O texto que ele coloca como base aí é Mateus 4,4, que diz o quê? Quem pode ler, por favor? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que está aqui é essa também, que sustenta a mim e a você, e mantém a nossa fé e a nossa espiritualidade. O que é? Não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é os nossos princípios e valores herdados de famílias que prezaram por esses princípios, não. Ou essas virtudes cardinais que são chamadas, não são. Tudo isso é colocado no nosso coração por uma ação de Deus, e que nos impulsiona a entendermos. E se eu e você não lermos essa palavra, nós vamos ficar desnutridos espiritualmente, incapazes de olhar para a vida sob a perspectiva de Deus, perder a cosmovisão, perder a ligação com Deus e achar que a gente é capaz, confiar em si mesmo. Não vai dar certo. Nunca deu certo na história desse mundo. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Só dá certo se você aprender a contar com Deus, a depender de Deus e entender que é só Ele que consegue, que capacita, que orienta, que dá norte para nossas vidas, para mudar o nosso entendimento de tudo na vida. Só Ele é capaz de fazer isso por nós. E a gente precisa entender como assim. Aí agora vem a questão. No início da aula, propositalmente, eu disse que a gente ia fazer o quê? A gente ia fazer o quê? Não lembram? A gente vai fazer. Eu disse, a gente vai ler todo o Salmo 119, então a gente vai fazer o quê? Aqui até depois cancelar o almoço. Vocês não querem cancelar o almoço. A gente ia cancelar o almoço, ia ficar aqui lendo o Salmo 119. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece com a gente assim? Na verdade, a gente não cancela essas alimentações, até cancela em um momento ou outro, mas às vezes com fundamento, não com fundamento não é necessário. O que a Bíblia está falando para mim e para você é algo tão grave, mas tão forte, que a gente deve ter como princípio de vida e adotar isso de forma pessoal para mim e para você. É dizer aqui, é pegar essa palavra, dizer assim, a partir de hoje, amanheceu o dia, está terminando o dia, mas eu não posso, eu não devo e eu não quero terminar o meu dia sem nem ter tocado nessa palavra. Isso é danoso para mim, isso é autonomia, isso é autossuficiência, independência, isso é contar conosco, isso é contar com a gente mesmo, isso é dizer, a gente pode fazer só, a gente é capaz, a gente é bom, a gente consegue, a gente é fiel, é você ter como compromisso, não podemos, é impossível a gente ter como fundamento de vida, critério pessoal de crescimento na palavra de Deus. Passa o dia, você nem tocou na palavra de Deus, nem tocou.
Mas isso não é tão importante para você. Por isso que Jesus relaciona com algo que é tão necessário, na verdade, imprescindível para qualquer ser humano: comer, alimentar. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que Jesus está relacionando e dizendo: tão importante quanto o alimento que você come, saiba de uma coisa: a minha palavra é também para você. Isso vai nos condicionar de uma forma, sabe, que ele vai dizer assim: se é mais importante, eu vou fazer melhor. Me alimento em geral 3 vezes ao dia. Hoje eu vou alimentar mais da palavra de Deus e que eu dependo de alimento. Isso é muito bom. Eu só peço a Deus e cada um de nós aqui que a gente saia daqui tendo a necessidade de não passar o dia sem se alimentar da palavra de Deus, sem depender da palavra de Deus. É isso que eu peço. Daí para frente é de cada um. Claro que você vai ver, você vai ter necessidade de ler mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Você vai ter dias que a última coisa que você quer fazer é parar de ler a palavra de Deus. E vai chegar esse ponto. Quando a gente vai estudando e vai aprendendo, vai se deliciando da palavra de Deus, a gente vai dizer assim: eu queria tanto continuar aqui, mas eu tenho que sair. Tem algumas coisas para resolver. Tenho que sair. E a sua necessidade e ansiedade é de voltar para pegar a terminar o que está fazendo. Quando a pessoa fica velha, mesmo que ela não possa pegar na Bíblia, mas se você disser uma palavra sincera com Deus, por exemplo, às vezes eu passava no quarto com a Bíblia orientada, aí eu brincava: o Senhor é o meu pastor, aí ficava, e nada me faltará, e ia embora. E falava do versículo do Salmo. Completava, né? Só não entendia de inglês aí. E não parava. Só não entendia de inglês aí assim, quando você ficar velho, você começou Não, assim. se a pessoa pudesse ficar a idade para chegar. Ficou melhor assim. É verdade. Como Não guardou a palavra no coração, na mente Vem funcionava. logo o complemento, né? ela fez Eu entendi demais, não está certo. tanto exercício bíblico, tanto ler a palavra, começou a Deus. No coração você. Até nos inclusive, a gente pegava ela às vezes, em vez de ela sentir as dores, ela estava cantando. Amém. Isso era grande. É magnífico. Se não fosse Deus na vida dela, ele tem que estar complementando. A gente tem que ter essa necessidade de estudar a Bíblia de Deus. é A minha palavra é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele resumiu aí que o importante. Agora, o terceiro tópico diz aí que é necessário proclamar a palavra de Deus para conhecer A vontade de Deus. a vontade de Deus. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? E Paulo? Obedecendo. Esse é um grande princípio da palavra de Deus que a gente tem que entender e saber. A obediência à palavra de Deus. E obedecer é muito mais profundo do que entender e assim fazer. Como é que eu vou explicar isso a você? Quando Jesus conheceu a Pedro, eles tinham passado a madrugada toda e não pescaram nada. Pescadores habilidosos, acostumados a lidar com a rotina da pesca. E ali, ainda mais, que aquele mar era o quintal da casa deles, e um mar que eles estavam habituados a pescar e a entender as marés, os dias, as oportunidades de pescar e não. Não pescaram absolutamente nada. Imagine que por essa hora, quando eles estão voltando, muito desanimados, com a falta de pesca, tudo, e
chega Jesus e diz assim: voltem para o mar, essa hora, voltem para o mar para pescar. Talvez qualquer um de nós, tendo as habilidades e o conhecimento que Pedro tinha sobre aquela realidade da profissão dele, ele diz assim: peraí, quem é o pescador aqui? Você ou eu? É você ou é eu o pescador aqui? Quem é que mora aqui nessa região e conhece isso aqui melhor? Sou eu ou é você? Talvez na cabeça dele pensasse: pelo conhecimento de pesca que eu tenho, eu sei que hoje o mar não está para peixe. Essa hora é inadequada para a pescaria. Isso não tem fundamento algum. Mas ele dá um entendimento para a gente fora do comum. Mas, sobre as tuas palavras, eu vou fazer, vou obedecer. Agora, o interessante é que talvez ele não tenha nem entendido, mas ele utilizou um princípio que a gente deve utilizar como valor. Em determinadas situações na vida, Deus não quer que eu e você entendamos aquilo que a gente está passando, porque Ele quer de mim e de você que a gente obedeça. Obedeça, para saber que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É obedecer, mesmo sem entender, porque eu sei que é melhor para mim, porque Ele sabe mais do que eu. Embora eu pense que Ele não conhecia aquele mar tão quanto eu, Ele sabe muito mais. Embora eu pense que eu conheço mais de pescaria do que Ele sabe muito mais. Ele sabe muito mais e faz as coisas improváveis se tornarem verdades prováveis. Porque de meio-dia, qualquer pescador, mesmo aqui de Cabedelo, qualquer um de nós, Fábio não está aqui mais com a gente não tem muita habilidade em pescaria. É igual se eu entrar nesse mar no melhor horário, cheio de peixe, eu acho que eu não consigo pescar. Mas a gente entender que, diante de circunstâncias difíceis da nossa vida, que infelizmente, queirando nós ou não, essas coisas acontecem, aí é provado o caráter da nossa fé. Em que situação? Por exemplo, eu vou lhe dizer, quando o problema surge na sua vida, qual é o nosso comportamento diante de um problema, de uma situação que surgiu em nossa vida? Qual é a nossa primeira ação? Fui para o médico, fiz o exame, um diagnóstico difícil. Primeira situação, chorar. Segunda situação, procurar os especialistas certos para poder resolver o meu problema. Terceira situação, contar para alguém próximo aquilo que aconteceu comigo. Quarta situação, me trancar dentro do meu quarto e chorar o restante do tempo. Lá para quinta, sexta, orar. Isso demonstra, na verdade, porque é nessas situações é que vai se demonstrar o caráter da nossa fé, é o entendimento que a gente diz. Porque a gente diz que a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente conhece Deus, que a gente tem essa fé, que a gente conta com Ele, que a gente sabe quem Ele é, a gente cultua Ele, a gente lê a Bíblia, a gente ora. No momento em que surge uma primeira situação para identificar a gente com Deus e demonstrar um nível de dependência, de entendimento, de conhecimento de quem é Deus, a gente se comporta de forma diferente. Na verdade, esse comportamento é porque a gente não sabe quem é o Deus que a gente crê. A gente não conta com Ele nas piores situações. A gente está distante dele. A gente está distante. E acha que ainda vive uma vida de autonomia. Eu sei o que fazer. Não sabe. Numa situação dessa, nenhum de nós sabe. O que a gente tem que fazer é se apegar com Deus dele. Se apegar com Deus. Mas aprender a identificar. Ou se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, perguntasse para vocês, quem é você? Talvez você me responda, eu sou Jailton.
eu sou filho de João, Noemi, eu tenho tais irmãos, eu tenho... E a pessoa ia voltar a perguntar, mas eu vou perguntar de novo. Quem é você? Eu tenho tal profissão, eu sou casado com Suziane, eu tenho esses filhos, eu estudei, não sei aonde, eu fiz isso. Eu vou perguntar de novo, quem é você? A pessoa, eu também gosto disso, gosto daquilo. Mas a gente às vezes é assim. A primeira questão que a gente devia ter, se a gente se identificasse, conhecêssemos quem nós somos, antes de dizer meu nome, eu tinha que dizer primeiro, quem é você? Primeiro, sou um servo de Deus. Amém. A nossa fé tem que identificar e dar identidade para a gente, mais do que o nosso próprio nome. Então a primeira questão que a gente deve elaborar, que a gente não diz por quê? Porque não é importante. Porque não define a gente, porque não é a nossa identidade, não é a coisa mais relevante para nós. E precisa ter uma inversão, um trabalhar na nossa vida para a gente entender que não basta, não é suficiente ter informações sobre a Bíblia. É necessário que aquilo que eu leio seja encontrado em mim, para que eu saiba